sim, existem alguns atenuantes. A lei também prevê que se você colocar em prática instrumentos de proteção adequados, você atenua a sua responsabilidade. Você Certo. tomou as decisões coerentes de proteção. Então, a lei entende que você é menos culpado, ou pode ser menos culpabilizado pelo vazamento de dados. Você Olha, tomou as prevenções corretas, né? eu treinei meus funcionários, eu implantei um sistema de proteção, eu protegi os bancos de dados de acesso de terceiros, eu fiz as políticas corretas. Então, apesar de tudo isso, alguém, um criminoso, teve acesso a esses dados. A lei entende que você agiu de boa fé e não te penaliza da mesma forma que alguém que foi relapso e que deixou tudo aberto. Correto, entendi. E isso... Por isso, vamos... essas providências. E a previsão agora, então, a previsão não, já está marcada, era para agosto agora, né? Com a questão da pandemia, foi prorrogado para início de 2021. Já está com a data correta? Janeiro, Exato. fevereiro, já está definida essa data? Janeiro de 21, pela última informação que eu tive. Óbvio que a gente tá num momento de muitas notícias e notícias que se encavalam, mas a última informação que eu tenho é de janeiro de 2021. Certinho. E hoje, se tratando da pandemia, como é que esses criminosos estão utilizando justamente da pandemia, da Covid, para fazer essas invasões, para utilizar vamos falar, as ferramentas do crime? O que está sendo feito hoje que as pessoas têm que tomar cuidado quando chega alguma informação para ela no seu celular ou no seu e-mail, envolvendo a pandemia? Os criminosos digitais não têm nenhum pudor. E eles vão roubar os R$600 de quem está mais necessitado, né? Eles vão roubar as empresas que mais estão precisando de crédito. Então, o empresário vai receber uma carta do banco dizendo: olha, eu tenho crédito fácil para você, microempresário, sem precisar de comprovação de renda. Duvido um pouco, não, pode ser que não seja verdade. Então, eles estão explorando a fragilidade do empresário e do cidadão com essas notícias ligadas à pandemia. Primordialmente, notícias que envolvem auxílio financeiro, os dois, né, o auxílio para as pessoas, né, o auxílio emergencial e a concessão de linhas de créditos para as empresas. O criminoso digital, ele sempre usa ou abusa de dois fatores: a curiosidade e a emergência. Eu preciso disso. Está me fazendo falta, é a coisa da emergência, né? Então, ele sempre coloca alguma coisa na comunicação do tipo: só hoje, olha, a sua conta vai ser cancelada, o seu crédito vai expirar em 24 horas. Então, sempre tem uma convocação para agir rápido, sem pensar. Os gatilhos de escassez, né? E urgência. Gatilho de escassez e de urgência. Isso é de um lado, e do outro a curiosidade. Olha, fiquei sabendo que aquela pesquisa daquele remédio é eficaz. Aí você vai ver se é verdade. E as pessoas, e os criminosos abusam disso. Então, dentro desse momento, onde as pessoas estão ávidas por informação, eles estão abusando muito destes temas para atacar e para ter acesso aos celulares e aos computadores das pessoas, especialmente os celulares. Mais uma pergunta aqui, assim, a Inília comentou, mas a pergunta aqui é do Bruno. Pergunto novamente: possui alguma solução hoje, Cláudio, que mitigue possíveis ataques, mesmo quando ainda não tem vacinas para o malware? Claro que sim. É um erro dizer que a indústria de cibersegurança, a indústria que eu participo, a minha empresa, é reativa, ou seja, eu preciso conhecer o vírus para criar uma vacina e, a partir daí, defender a empresa. Não é assim que acontece, já faz muitos anos. A gente, hoje, tem condições de bloquear o comportamento de uma arma cibernética apenas pelo comportamento. Vou te dar um exemplo. Um arquivo de foto. Normalmente, o arquivo de foto ele tem o final JPG, né?
Isso. JPEG, né? JPEG, correto. Se um arquivo JPG que eu recebi de um e-mail, eu clicar para abrir esse arquivo JPG, tentar escrever, ou tentar mudar o registro do Windows, isso é um comportamento esquisito, um comportamento peculiar. Eu não preciso de uma vacina para saber que isso não deveria estar acontecendo. Então, as nossas soluções, elas reagem não só pela vacina, mas pelo comportamento de um artefato. Esse programa não devia fazer essa coisa. Opa, peraí, deixa eu colocar ele em quarentena, ver se ele é verdadeiro ou não, consultar as bases de dados, ver se alguém já sofreu um ataque desse tipo de programa, e aí eu dou o veredito. Isso tudo acontece em frações de segundos. Então, não é verdade que a gente precisa da vacina. Na verdade, a gente depende de vacinas, se não me engano, para algo em torno de 20, 25% dos tipos de ataques. A maior parte, não dependemos mais de vacinas. Já são previstas esses ataques? É isso? A gente tem uma tecnologia que a gente batizou de U-Machine. É uma tecnologia que combina conhecimento humano com aprendizagem de máquina. Então, Correto. nosso sistema é capaz de reconhecer e aprender comportamentos criminosos automaticamente. Denival, sabe quantas ameaças nós reconhecemos por dia, todo dia, hoje? Deve ser monstruoso o número. 350 mil novas ameaças únicas por dia. Por 99,1 por dia. 99,97%. Você está falando a nível Brasil ou só pela empresa? Mundo. Mundo inteiro. E 99,97%. Isso. 99,97% dessas ameaças são bloqueadas por dispositivos digitais, por robôs, por algoritmos. O Bruno já tinha feito uma pergunta antes, eu acabei não colocando ela para você aqui, que eu não vi, Bruno, mas vou fazer agora. Se a Kaspersky tem uma solução que visa a segurança preventiva ou proativa de possíveis ataques, sendo que é comum a venda de soluções de malware e as de service da Deep Web, como se precaver. Então, o Bruno está falando de um negócio... Depois você fala o que é Deep Web, para quem não conhece, por favor. Tá bom. A Deep Web é uma forma em inglês para dizer que é a web não indexada, a web que você não acha pelo Google, é a web que está por baixo dos panos, é o submundo, né? Muito bem. E o que o Bruno está falando é algo que a gente chama... nem tanto, mas por aí. O que o Bruno está falando sobre malware, sobre vírus comercializados na Deep Web, é o que a gente chama de C2C. Provavelmente você conhece B2B e B2C, né? Business to consumer, business to business. Nós conhecemos C2C. Criminal to criminal. Criminosos fazendo negócios com criminosos. E é verdade, eles compram e vendem informações... tem caso, por exemplo, olha, eu te dou 10 mil números de cartão de crédito, você me dá um vírus para atacar o banco X. Eles têm essa troca, esse escambo, né? Então, a forma de você se precaver com esse tipo de ameaça é o que a gente chama de composição de um tripé. Não existe segurança digital sem 3 coisas: educação, treinamento, inteligência e solução. Certo. Se você não educar seus funcionários, não tem segurança digital. Se você não tiver inteligência, inteligência é o quê? O que está acontecendo hoje na Alemanha? O que os criminosos digitais estão fazendo na China? Quais são as novas modalidades de ataque nos Estados Unidos? O que os criminosos estão criando de ataques a bancos ou a empresas ou a hospitais? Eu tenho essa inteligência e eu posso compartilhar com os meus clientes. A partir dessa inteligência, eu posso criar uma política de segurança para comprar a ferramenta correta. Quer ver eu simplificar para você, Denival? Vamos dizer que eu tenho uma fazenda e eu planto cenoura. Ok. Quem pode ser o inimigo interessado em cenoura? Coelho. Coelho, sim. Certo?
Certo? Muito bem. Então, se eu tenho a inteligência de saber que a minha plantação ela é visada por esse tipo de criminoso, eu crio a cerca ideal. 1 metro de altura, enterrada no chão, para o coelho não cavar por baixo, e eu tenho a Certo. proteção ideal. Se eu planto milho, adianta uma cerca de cenoura? Uma cerca de coelho? Não. Não. Mudou. O milho vai ser... Mudou o interesse e mudou o atacante. Isso. Então, para plantação de milho, eu preciso de espantalho, talvez um drone, talvez uma rojão para espantar pássaro, talvez um gavião que vai atrás do corvo, eu não sei, eu não sou especialista nessa área, mas mudou a forma de proteção. Isso é inteligência. Eu preciso saber quem é o atacante e qual é o interesse dele. Com essa inteligência, que a gente ajuda as empresas a montar, eu consigo comprar a cerca ideal, que pode ser uma cerca, pode ser uma cúpula, pode ser um guarda-armado, sabe? É isso que eu quero dizer. Então, para o Bruno, sim, a gente tem como ser proativo e preventivo, e isso chama inteligência. Maravilha. Espetacular. Tá gostando da conversa por aqui, Cláudio? Tem uma Muito turma, bom, vamos lá. tem Vamos uma ver turma, tem. tem uma turma interessada aqui, né? Eu vou te apresentar mais aqui um comentário, não é nenhuma pergunta, mas mais um comentário da Patrícia, dizendo o seguinte, que a segurança da informação é a base da LGPD, não tem como pensar na LGPD sem estrutura melhor ou uma estrutura melhorada, né, da camada de segurança. Sim, é verdade. Patrícia, esta é verdade. E tem muita gente que me pergunta o seguinte, a LGPD é uma lei de informática? Não, ela não é uma lei de informática. Então, aí, Denival, você tem aí no seu grupo de empresários, de executivos aí em Cuiabá, o escritório de contabilidade, o consultório médico, avisa o pessoal que aquele arquivo de aço, ou a cópia das carteiras profissionais dos funcionários está tão protegido pela LGPD quanto base de dados no Oracle ou no computador. Aquele Xerox é tão importante de ser protegido quanto a informação digital. Óbvio que hoje em dia tem muito mais informação digital do que informação física, mas a LGPD não é uma lei de dados, uma lei digital, é uma lei de proteção da identidade das pessoas. Ela visa fazer com que informações privilegiadas, informações pessoais, informações que pertencem a alguém, não caiam em domínio de uma pessoa desavisadamente. Então, o que a Patrícia está falando é muito válido, porque essa camada de proteção não é só comprar uma caixinha lá na loja e botar o antivírus para rodar, ou comprar um firewall e instalar lá no servidor da empresa. Tem que ter política, tem que ter treinamento, tem que ter educação. Legal. O que você está dizendo, vamos aqui fazer a grosso modo, é a mesma responsabilidade que eu tenho sobre aquelas cópias que estão dentro do meu armário, eu tenho a mesma responsabilidade aos dados que estão dentro do meu servidor. A grosso modo é isso. Exatamente. Né? Não tem erro aí. Se você passa a chave você no tem responsabilidade. você passa a chave no seu armário, tem no seu servidor. Exatamente isso. Ótimo, muito bom. Bem explicado, gostei da explicação. Foi supimpa aí. Acho que é por aí mesmo o assunto. A pessoa tem que ter esse cuidado cada vez maior com aquilo com que ele lida, né? A empresa dele, ela tem uma responsabilidade não só de guardar essas informações, mas mantê-las seguras, mantê-las bem seguras aí no modo geral. Mas vou te fazer uma provocação. Posso? Vai lá, fica à vontade. Por favor. O que significa proteção digital para o gerente de TI de uma empresa? Significa que os dados estejam disponíveis e não acessáveis por quem não interessa. Entendido. Certíssimo, muito bem. O que significa segurança digital para o presidente da empresa? Significa o negócio não morrer, a empresa não falir porque ele perdeu todos os dados, ou porque ele foi hackeado, ou porque o servidor foi criptografado e ele não tem mais acesso. O que significa proteção digital para o diretor financeiro? Ele não ser multado pelo governo porque não conseguiu entregar o e-social a tempo, porque o computador